Quando surge, família Palmeiras, ligada aqui no nosso canal Verdão Info. Hoje é dia da gente falar de uma partida histórica que aconteceu nessa última quinta-feira. Palmeiras 12, União ABC do Mato Grosso do Sul 0. É isso mesmo, jogo válido pela primeira fase da Copa do Brasil Sub-20. O Verdão, obviamente, avançou para a segunda fase, onde vai encarar o Curitiba. E essa foi a maior goleada de todos os tempos da categoria Sub-20 palmeirense, isso, claro, em partidas oficiais. Então, no vídeo de hoje, a gente vai trazer, além dos 12 gols, trazer também mais chances que o Palmeiras teve. Sim, exatamente, foi 12-0, mas poderia ter sido mais, acredite se quiser. Teve duas bolas na trave, enfim, teve gol que o Bandeira acabou marcando impedimento, teve zagueiro adversário salvando bola em cima da linha. Então, assim, não é exagero, por incrível que pareça, falar que a partida poderia ter sido 14, 15-0. Então, o último placar, né, mais elástico, placar, até então, o placar recordista aí, né, de jogos do Sub-20 do Palmeiras até então tinha sido 10-0 duas vezes, né, partidas até recentes, desde 2022 ali para cá, mas agora o Palmeiras consegue aplicar esse 12-0 histórico. Então, daqui a pouco tem a escalação do técnico Lucas Andrade. Já adianto que foi o mesmo time que pegou o Cruzeiro na final do Brasileirão Sub-20 na última segunda-feira, que se sagrou campeão. Então, aquela coisa, né? Lá para 2 horas da tarde de quinta-feira, quando saiu a escalação, a partida foi às 3 da tarde, né? Então, eu já bati o olho e falei, pô, o Palmeiras vai jogar com o time titularíssimo, né? Do goleiro ao Luigi, que é o centroavante. Cara, esse time bateu o Cruzeiro numa final de nacional, né? Liderou o Campeonato Brasileiro de cabo a rabo ali, sobrou no mata-mata, tirando aquela partida contra o Cruzeiro fora de casa na final ali, jogo de ida, mas em todas as partidas que jogou como mandante, sobrou em campo. Então, quer dizer, vai jogar realmente com o time titular diante do time sul-mato-grossense. Olha, tá pintando uma goleada histórica, pensei comigo, né? E realmente aconteceu. Então, daqui a pouco tem todas as informações sobre os atletas que marcaram no jogo, né? Até porque quando tem uma goleada assim, os números dos jogadores acabam dando uma inflada, né? Então tem muita assistência, tem muito gol. Então a gente vai atualizar tudo vocês para daqui a pouquinho vocês ficarem por dentro de tudo que acontece na nossa categoria sub-20. E muita gente que não assistiu o jogo me perguntou de ontem para hoje, é assim, né? Pô, mas o time do Palmeiras sub-20 é realmente tão forte assim, né? Pessoal que não costuma acompanhar as partidas e tal, ou o time adversário é que era muito fragilizado. Porque quando tem uma goleada assim, vira uma notícia, né? Então todo palmeirense, até aquele que não acompanha tanto a base, acaba ficando por dentro minimamente ali através de alguns sites, enfim. E o que eu respondo é que, cara, o time adversário era bem abaixo, sim. Teve alguns erros defensivos até infantis ali, o goleiro errando cobrança de tiro de meta, né? Um lance simples ali que originou um dos gols do Palmeiras no primeiro tempo. Mas, por outro lado, esse time que entrou em campo do Palmeiras é muito forte, mas muito forte. Acabei de falar, né? Liderou o Campeonato Brasileiro Sub-20 de cabo a rabo. Na minha opinião, nunca esteve, assim, perto de perder o título, sempre como favorito, né? Até chegando na final, o Palmeiras era muito favorito contra o Cruzeiro, empatou fora de casa, depois sobrou dentro do Allianz. Então, assim, até por conta da descida do Luigi, o time ficou mais forte ainda e ganhou novas opções, porque foi 7-0 no primeiro tempo, né? Vamos começar aí. Foi 7-0 na primeira etapa, com o time considerado titular absoluto. No intervalo e ao longo do segundo tempo foram entrando novas peças e o time reserva, dá para colocar assim, manteve o mesmo ritmo, né? Manteve o mesmo ritmo, foi lá, fez mais 5 gols durante o segundo tempo. Vale lembrar que o Verdão se reforçou para esse segundo semestre e, claro, também jogadores que assinaram até ali meados de 2025, que é o caso do Wagner, né? Vamos começar a falar já dos atletas que marcaram gols do Palmeiras, né? Porque o Wagner meteu 2 gols durante o segundo tempo e deu uma assistência. Reforço do Verdão que chegou do Fluminense. Então, assim, o Palmeiras hoje tem um banco muito forte também, né? Sorriso entrou, fez gol, Daniel entrou, fez gol, o Ednei entrou, deu 2 assistências, só para começar, né? Então daqui a pouco a gente vai trazer tudo isso para vocês e vamos começar com a escalação, né? Vamos começar com a escalação do técnico Lucas Andrade, que, cara, deu para ver com a escalação inicial que o Verdão ia em busca mesmo de um placar elástico, ia em busca de fazer a história, como esse time sub-20 tá acostumado a fazer, incentivado, claro, também pelo João Paulo Sampaio, né? Aliás, o JP Sampaio estava lá no estádio Bruno José Daniel e mesmo com um placar mais do que elástico, ele estava lá gritando e tal, dá uma incentivada gigantesca na molecada, né? E essa semana, na Copa do Brasil Sub-20, por exemplo, o São Paulo meteu 6, o Flamengo meteu 8, o Bahia meteu 8, e eu acho que tem um dedinho do João Paulo ali, né, pra incentivar a molecada, ó, não quero uma vitória simples não, quero que vocês quebrem a marca desses times aí que fizeram uma goleada, que aplicaram uma goleada gigantesca durante essa semana, eu quero mais do que 8, quero que quebre o recorde de 10, né, tenho quase certeza que teve um dedinho do JP Sampaio aí, porque, cara, 3 dias depois de um título brasileiro, né, na categoria, então acho que muitos poderiam imaginar, né, pô, a molecada
entre aspas aqui, né, vai estar de ressaca por causa do título e tal, né, daquela acomodada natural, que nada, cara, que nada. A molecada não tirou o pé 1 minuto e massacrou a equipe sul-mato-grossense. Então, só para recapitular a escalação do técnico Lucas Andrade, já falei que foi a mesma que venceu a final do Brasileiro. David jogou no gol, camisa 1, lateral direito Gilberto, lateral esquerdo Arthur, a zaga Robson, Jacaré e Benedetti. Aliás, os dois aqui fizeram gols, né? Zagueiros artilheiros. Vamos lá para o meio-campo, Rafael Coutinho, semana artilheira do Coutinho, ao lado do capitão Patrick, e o quarteto que vocês conhecem bem, Alain, Riquelme, Felipe, Thales e Luigi. Bom, vamos começar a falar então dos artilheiros do dia. 3 atletas marcaram 2 gols diante do União ABC. Vamos começar com ele, Luigi, camisa 11 palmeirense, chega a 15 gols em 2024 e ele deu uma assistência no duelo também, ou seja, foi um dos grandes nomes do Verdão durante a partida e só jogou o primeiro tempo. E também tivemos o destaque do Wagner, que entrou no intervalo e marcou seus 2 primeiros gols com a camisa do Palmeiras ao longo do segundo tempo, e o Wagner deu uma assistência também. E para fechar essa trinca de atletas que marcaram 2 vezes na partida, tivemos ele, Sorriso, mais um jogador que entrou no intervalo e ao longo da segunda etapa balançou as redes adversárias em 2 oportunidades. E já que a gente está falando do Sorriso, vamos linkar aqui com o Riquelme Felipe, um atleta importantíssimo do Verdão que passou em branco, mas deu 2 assistências, ajudou muito a originar vários gols do Palmeiras, pressionando a saída de bola adversária. Ele faz isso muito bem, né? E isso dá certo contra vários clubes grandes, você imagina contra um clube de menor expressão. Então atrapalhou a vida, mas assim, muito dos zagueiros adversários, o nosso Riquelme, e jogou os 90 minutos, né? Incansável o Riquelme Felipe. Por que eu citei o Riquelme e o Sorriso? Porque foram os 2 jogadores do Sub-20 do Palmeiras, os primeiros do Sub-20 a atingir o duplo-duplo nessa atual temporada, né? O que é o duplo-duplo? Pelo menos 10 gols, pelo menos 10 assistências. Então, com os 2 gols, Sorriso agora tem no ano 10 gols e 11 assistências. E não jogou a copinha, hein? E o Riquelme tem 11 gols e 11 assistências agora. Então, uma dupla que está jogando bem demais na temporada. Para a gente ter uma ideia, por exemplo, Thales, Luigi, Alain não tem toda essa quantidade de assistências, principalmente. Eles têm os gols, mas não têm as assistências. Então, são jogadores que têm atuado bem demais na temporada. Dá para dizer tranquilamente que são 2 dos grandes destaques do Verdão em 2024. Vamos falar de outra categoria de jogadores que marcaram gols. Foi tanto gol que eu separei os atletas meio que em duplas ou trios aqui, né, pra gente poder falar um pouco de cada. Então, jogadores agora que tiveram uma semana artilheira, começando por ele, Alain, que marcou contra o Cruzeiro na segunda-feira e agora marca novamente contra o União ABC. São 17 gols pro Alain em 2024, só o Thales tem mais, né? E ele, Rafael Coutinho, o herói da final contra o Cruzeiro, marcou de novo. Ele marcou 2 gols na segunda-feira, agora contra a equipe sul-mato-grossense marcou uma vez, também deu uma assistência, chegou a 6 gols na temporada. É mais um jogador diferenciadíssimo que a gente tem no meio campo. E vamos lá para mais uma duplinha de jogadores que eu separei aqui. Vamos falar dos 2 zagueiros. Sim, os 2 zagueiros do Verdão marcaram gols na partida, começando por ele, Benedetti. Esse aí a gente já está acostumado, né? 9º gol do Benedetti na temporada, um zagueiro artilheiro. E se por um lado temos um zagueiro que está acostumado, né? Conhece o caminho das redes, tivemos um gol também de um jogador que ainda não tinha marcado pelo Verdão, né? Robson Jacaré, zagueiro que chegou ao Palmeiras no começo do ano, após a Copinha, né? Ele começou a disputar as partidas ali em Campeonato Paulista, em Campeonato Brasileiro, agora em Copa do Brasil, e foi exatamente contra o União ABC que ele marcou pela primeira vez com a camisa do Verdão. Bom, e já que a gente falou de gols de zagueiros que tiveram origem em cobranças de escanteios, a gente tem que falar dele, Gilberto. É impressionante, mais 2 assistências na conta do Gilberto, exatamente para o Benedetti e também para o Robson Jacaré. Ergue a bola na área como ninguém, né? Então são 13 passes para gol em 2024, ninguém tem mais, né? O líder de assistências do Verdão na temporada. E já que a gente falou do Gilberto, vamos falar do outro lateral, né? Arthur, que tem agora 5 assistências em 2024, ele também deu 2 assistências na partida. E falando agora do Ednei, né? Porque o Ednei, se não é um lateral de origem, é um atacante, mas de vez em quando atua como lateral, fato é que ele entrou no intervalo e ao longo da segunda etapa também deu 2 assistências, foi muito importante para esse jogo. E já que a gente citou o Ednei, é interessante a gente trazer uma curiosidade aqui, porque o Palmeiras enfrentou o União ABC há exatamente 2 anos, também pela primeira fase da Copa do Brasil Sub-20, e tivemos 4 atletas remanescentes, né? 4 atletas que estiveram nesse duelo há exatamente 2 anos e continuam no Verdão, na categoria Sub-20. Casos do Patrick, o próprio Ednei, que eu já falei,
o Alan e também o Daniel. E já que a gente citou ele, vamos falar do Daniel, centroavante palmeirense que entrou durante a segunda etapa e marcou dele, né? Atual artilheiro do Verdão no Campeonato Paulista Sub-20. É outro que faz muito gol, né? Chegou a 16 bolas na rede em 2024. Bom, e já que a gente citou a palavra artilheiro, vamos falar dele. Thales, claro, 12-0 para o Verdão, não ia ter gol do Thales. São 28 gols agora em 2024, além de 6 assistências. Cara, o que faz o Thales nesse ano é surreal. É disparadamente o jogador do Verdão que mais balançou as redes adversárias em 2024. Bom, e antes de trazer os gols, vamos trazer um detalhe interessante que aconteceu ao longo da partida, mais especificamente no intervalo. O técnico Lucas Andrade tirou os 4 jogadores do Verdão convocados para a Seleção Brasileira Sub-20. Eles vão participar agora no meio de outubro de um período de treinos com a amarelinha, tá? Então, Thales, Luigi, Arthur e Benedetti saíram, e quem entrou na lateral esquerda, no lugar do Arthur, entrou o André Lucas, na zaga, para o lugar do Benedetti, entrou o Gabriel Vareta, e na frente, com as saídas do Thales e do Luigi, entraram Agner e Sorriso. E o detalhe interessante é que o Palmeiras vai disputar um derby lá no dia 12 de outubro, é um sábado às 3 da tarde, lá no Parque São Jorge, jogo de ida na casa do rival, e esses 4 jogadores não vão participar do derby, tá? Então é uma informação importante, talvez durante a segunda etapa o técnico palmeirense já quis testar a formação que ele está pensando em colocar para jogar contra o Corinthians. Bom, já trouxe então todos os detalhes para vocês, falta a gente assistir os 12 gols do jogo. Bora lá. Bom, o primeiro gol do Palmeiras saiu após um escanteio curto aqui pela esquerda, claramente uma jogada ensaiada, belos toques até que o Arthur deu assistência para o Luigi, dentro da pequena área, marcar o primeiro gol do Verdão lá em Santo André. Foi o Luigi, portanto, quem abriu a goleada. Vamos lá para o segundo gol, cruzamento para variar um pouco certeiro do Gilberto na cabeça do Robson Jacaré, primeiro gol do nosso zagueiro com a camisa do Palmeiras. Vamos lá para o terceiro gol, teve um bate-rebate ali na entrada da área, o Arthur toca na bola e o Thales aproveita para soltar um balaço no ângulo, golaço do nosso camisa 9, não vamos perder a conta não, 3-0. O quarto gol do Palmeiras saiu após uma cobrança de escanteio, mais uma, né? Do Gilberto, mais uma vez na cabeça de um zagueiro, e dessa vez foi o Benedetti quem completou para as redes. Vamos lá para o quinto gol, dessa vez o Luigi, que já tinha marcado, serviu de garçom, né? Tocou ali para o Rafael Coutinho, que vive semana artilheira, marcou de perna direita. Vamos lá para o sexto gol. O sexto gol teve assistência agora do Riquelme Felipe, né? Riquelme bem participativo na partida, conseguiu uma tabela, conseguiu tocar para dentro, e dentro da pequena área, o Alan, que também tinha marcado segunda-feira contra o Cruzeiro na final, marca novamente. E o sétimo gol do Palmeiras, ainda no primeiro tempo, por incrível que pareça, foram 7 gols na primeira etapa, após uma cobrança de tiro de meta errada do goleiro, o Riquelme tentou a tabela, a bola espirrou e voltou para o Luigi, na cara do gol. O nosso camisa 11 não desperdiçou e marcou o seu doblete, né? Artilheiro do primeiro tempo, o Luigi. Vamos lá para o segundo tempo, porque tivemos mais 5 gols, ó. Assistência do Rafael Coutinho e golaço do Agner, tinha acabado de entrar e marca, portanto, o seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras num belo chute cruzado. O nono gol, o Agner agora serviu de garçom, né? Tocou para trás e foi o Sorriso quem completou para as redes. Sorriso também tinha praticamente acabado de entrar. Foram 2 atletas que entraram no intervalo da partida. 10º gol, hein? Vamos lá para o 10º gol. O Ednei conseguiu roubar a bola aqui, conseguiu tabelar. Linda jogada do Ednei, hein? E aí termina com uma assistência do nosso lateral / atacante para ele, Daniel. Marca, portanto, o 10º gol do Palmeiras. Vamos lá agora para o 11º gol, que foi o gol do recorde, né? O Palmeiras tinha conseguido uma goleada há alguns anos por 10-0, que se estabelecia como recorde, e o 11º gol foi do Agner, com mais uma assistência do Ednei. E ainda deu tempo do Palmeiras ampliar esse recorde aí, né? Conseguiu marcar 12-0, uma saída de bola errada do adversário, que terminou com assistência do Riquelme Felipe para o gol do Sorriso, doblete também do nosso atacante na partida. Bom, tá então, se vocês gostaram dos gols, das informações, estatísticas, enfim, do vídeo em si, já deixa o like aqui embaixo, já compartilha com aquele seu amigo palmeirense que gosta de categoria de base e comenta, que é sempre muito importante. E hoje eu tô curioso para saber o comentário de vocês sobre esse jogo atípico, né, jogo histórico, maior goleada do Sub-20 palmeirense em jogos oficiais da história. Quero o comentário de vocês aqui para saber o que vocês acharam dessa partida atípica, né, quais foram os destaques, se vocês gostaram do Agner no segundo tempo,
tempo, né? Não foi a estreia dele, já tinha entrado em partida de Paulista, mas eu acho que dá para dizer que foi a estreia de fato, né? Do ex-jogador do Fluminense, porque jogou bem, né? Entrou no intervalo e jogou os últimos 45 minutos, foi muito bem no jogo. Então, quero comentário, quero que vocês compartilhem o vídeo lá com aquele seu amigo, que a gente tá com uma meta de bater 20 mil inscritos ainda esse ano, tá? Então, conto com vocês, tamo junto, galera, valeu, até mais.